O engraçado não foi o barulho do fim, foi o silêncio que veio depois. Passamos séculos tentando silenciar a natureza com o rugido dos motores, o bip das notificações e o caos das grandes cidades. E no final, ela só estava esperando a gente parar de gritar para voltar a respirar. Hoje, eu caminho por avenidas onde o asfalto se rendeu ao musgo e percebo que o mundo não acabou. Ele apenas seguiu em frente sem nós. Vocês, aí no passado, viviam em uma pressa hipnótica. Olho para os esqueletos de metal que vocês chamavam de carros e lembro de como passavam horas presos neles, reclamando do tempo, sem perceber que o tempo era a única coisa que vocês realmente possuíam. Trabalhavam 40, 60 horas por semana para comprar objetos projetados para quebrar, buscando uma alegria que durava apenas o tempo de abrir a embalagem. Criaram um mundo de coisas descartáveis e, nessa lógica, acabaram tornando os próprios momentos e as próprias relações descartáveis também. Eu entro nas casas vazias e vejo os aparelhos pretos nas paredes, telas que antes brilhavam com promessas de conexão infinita. Vocês tinham o conhecimento do universo na palma da mão, mas usavam essa magia para brigar com estranhos ou para validar uma vida que só existia na fotografia. Tinham todas as respostas, mas perderam a coragem de fazer as perguntas que realmente importam. Estavam sempre conectados a tudo, mas raramente presentes em algum lugar. A presença física se tornou um fardo, e o toque foi substituído pelo clique. Agora, eu vejo o sol se pôr atrás de prédios que não acendem mais, nenhuma lâmpada, e entendo que a escuridão não é o inimigo. O inimigo era aquela luz artificial, que impedia vocês de olharem para as estrelas e sentirem o quão pequenos e, ao mesmo tempo, quão raros nós somos. Vocês corriam tanto para ser alguém ou para chegar em algum lugar, mas para onde exatamente? O destino final sempre foi este silêncio, mas vocês agiam como se pudessem negociar com a eternidade. Se eu pudesse fazer minha voz atravessar o tempo e chegar até o seu ouvido hoje, eu não falaria sobre tragédias ou desastres. Eu diria apenas, pare. Pare agora. Olhe para a pessoa que está ao seu lado sem a mediação de uma lente. Escute o som da sua própria respiração antes que ela seja a única coisa que reste para ser ouvida. Sinta o gosto da comida, o peso do seu corpo no chão, o vento que não pede nada em troca. O apocalipse não é uma explosão no horizonte ou um vírus vindo de longe. O apocalipse é passar uma vida inteira esperando pelo final de semana, pelas férias ou pela aposentadoria, sem perceber que a vida é justamente o que acontece enquanto você faz planos. Vocês tinham tudo, o ar, o abraço, o tempo, mas estavam ocupados demais, contando curtidas para perceber que já eram donos de um tesouro. Não esperem o mundo silenciar para aprender a ouvir. Não esperem tudo acabar para começar a viver. Porque no final, o que sobra não são as coisas que acumulamos, mas os momentos em que fomos. Vejo as prateleiras das antigas lojas cobertas por uma camada de poeira que levou décadas para se assentar. E penso na palavra sucesso. Vocês mediam o valor de um homem pelo tamanho da sua sombra sobre os outros, pela quantidade de metal e vidro que ele conseguia acumular ao redor do próprio nome. Mas aqui, onde o dinheiro é apenas papel colorido que não aquece nem alimenta, o sucesso tem um significado diferente. Sucesso aqui é conseguir manter o fogo aceso por uma noite inteira. Sucesso é lembrar do rosto de alguém que se amou sem que a dor apague o brilho da memória. Vocês viviam em uma arquitetura de comparação, onde a felicidade do vizinho era a régua da própria infelicidade. Que desperdício de energia! Que cansaço desnecessário. Hoje, quando caminho pelas bibliotecas em ruínas, percebo que a maior tragédia não foi a perda da tecnologia, mas a perda do foco. Vocês eram a primeira geração com a capacidade de curar quase tudo, de entender o DNA, de viajar entre os astros e ainda assim eram consumidos pela ansiedade de um vídeo de 10 segundos. A atenção de vocês era o recurso mais valioso do planeta. E vocês a entregavam de graça para algoritmos que não tinham coração, nem pulmões, nem alma. Vocês trocavam a profundidade de um oceano pela largura de uma poça d'água, desde que ela brilhasse.
Estavam se tornando máquinas antes mesmo das máquinas tomarem o lugar de vocês. Às vezes, encontro diários perdidos sob os escombros. Neles, as pessoas escreviam sobre o medo de não serem suficientes. Li páginas e páginas de jovens sofrendo porque não se pareciam com as imagens retocadas que consumiam no café da manhã. É estranho pensar que, em um mundo de abundância, a fome mais comum era a de aceitação. Vocês tinham mesas fartas e corações vazios. Tinham roupas para 1000 invernos e uma frieza interna que nenhum tecido conseguia curar. A busca pela perfeição transformou vocês em estátuas de si mesmos, rígidos demais para dançar com o imprevisto, sérios demais para rir do próprio absurdo. Olhem para as plantas que agora abraçam as colunas de concreto dos seus antigos escritórios. Elas não pedem permissão. Elas não fazem reuniões para decidir em que direção crescer. Elas simplesmente buscam a luz. Existe uma lição nisso que vocês esqueceram, enquanto tentavam controlar cada segundo da existência. O controle é a maior das ilusões. Vocês tentavam agendar a alegria, colocar a paz na lista de tarefas e planejar a espontaneidade. Mas a vida de verdade, é como essa vegetação. Ela acontece nas rachaduras, nos erros, nos momentos em que o plano falha e sobra apenas o imprevisto. Eu daria tudo para que vocês pudessem ver a beleza que existe na fragilidade. Vocês escondiam suas cicatrizes como se fossem defeitos, sem entender que são justamente as rachaduras que permitem que a luz saia de dentro. No meu tempo não há mais espaço para máscaras. Somos o que somos. Seres de carne e osso, poeira estelar tentando se manter aquecida. E é nessa vulnerabilidade que encontramos a verdadeira força. Não na armadura, mas na pele que sente o frio. Não na certeza absoluta, mas na dúvida que nos obriga a caminhar com cuidado. Sei que muitos de vocês sentem um vazio no peito, mesmo cercados de gente. Esse vazio não é falta de algo lá fora. É o eco da sua própria voz que você parou de ouvir para escutar o barulho do mundo. Vocês foram ensinados que o silêncio é solidão, quando, na verdade, o silêncio é o único lugar onde a verdade consegue falar sem ser interrompida. Vocês fogem de si mesmos em uma velocidade frenética, com medo do que podem encontrar se pararem de correr. Mas eu lhes digo, o que vocês chamam de abismo é, na verdade, o seu próprio lar. Não esperem que as paredes caiam para valorizar o teto. Não esperem que a voz fale para dizer o que precisa ser dito. A vida não é um ensaio para algo maior que virá depois. Ela é o espetáculo principal e as cortinas já estão abertas. Cada vez que você escolhe a raiva em vez da compreensão, cada vez que prefere o orgulho em vez do perdão, você está jogando fora a única moeda que realmente importa, o agora. O futuro que vocês tanto temem ou planejam nada mais é do que uma coleção de agoras que vocês ignoraram enquanto olhavam para o horizonte. Aqui, no fim de tudo, eu entendo que o paraíso não era um lugar para onde íamos depois da morte. O paraíso era aquela terça-feira comum, com o barulho da chuva no telhado, o cheiro do pão, o peso de um filho no colo e a certeza de que, apesar de todos os problemas, estávamos vivos. O apocalipse só levou embora o que era excesso. O que era essencial, o amor, a saudade, a capacidade de contemplar o belo. E isso nem o fim do mundo consegue destruir. Então respirem. Sintam o peso do ar nos pulmões. Sintam o sangue correndo nas veias. Vocês ainda têm tempo. E o tempo, mesmo sendo curto, é o infinito enquanto dura. Se gosto, deixa seu like para nos ajudar. Vídeo assim dá trabalho. Muito obrigado e se inscreve se não é inscrito.